O cenário dos fundos imobiliários para o próximo ano de 2025 continuará desafiador. Como a gente pode ver por meio dessa notícia, estima-se que a taxa Selic ela chega a 13% em maio de 2025, um aumento aqui de 1,75 pontos percentuais na taxa de juros nos próximos 6 meses. Se descermos um pouquinho aqui, nessa mesma notícia, ele menciona o seguinte, que atualmente a taxa Selic ela está aqui de 11,25% e já estima-se que nessa próxima reunião do Copom, que acontecerá entre os dias 10 e 11 de dezembro, daqui 2 semanas, essa taxa se eleve aqui mais 0,50%, chegando assim a 11,75%. E como a gente sabe, a taxa Selic ela afeta bastante os fundos imobiliários, especialmente na sua cotação, não nos seus rendimentos, mas na sua cotação sim. Devido a esse aumento da taxa Selic nesses últimos meses, a gente tem visto aí vários fundos imobiliários caírem bastante a sua cotação. E algumas pessoas, por verem aquela desvalorização, acabam aí ficando preocupadas, desesperadas e acabam muitas vezes vendendo as suas cotas no prejuízo. Porém, pessoal, o foco tem que ser a longo prazo. Da mesma maneira que a cotação está caindo agora, ela poderá voltar a subir. Ela não só poderá, como ela voltará a subir nos próximos anos. Como a gente pode ver aqui nesse cronograma da taxa de juros, a expectativa é que em maio de 2025 ela alcança aqui os 13% e permaneça entre maio, junho e julho de 2025 e já aqui no mês de setembro em diante ela volte a cair aos pouquinhos. Então essa é a expectativa aí da taxa de juros para os próximos anos. E a expectativa é que no final de 2026 ela esteja aqui de 10,50%, voltando para os patamares do início desse ano de 2024. Então, durante esse período aqui, de dezembro até mais ou menos maio e junho de 2025, haverá uma janela muito boa de oportunidades para a gente comprar fundos imobiliários com descontos. Já estão bastante descontados, porém, como a taxa Selic ela vai subir mais um pouquinho durante esse período aqui, nos próximos 6 meses, pode acabar aí surgindo mais oportunidades muito mais interessantes para a gente comprar ativos bons com descontos realmente interessantes. E no futuro próximo você poderá ganhar de duas maneiras, porque a partir do momento que a taxa Selic ela voltar a cair, as cotas dos fundos imobiliários vão se valorizar. Então você vai conseguir aí rentabilidades com respeito à valorização de 15%, 20% ou até mais, porque a gente não sabe qual o valor que a cotação desses ativos podem chegar no futuro próximo. Quem tem visão, pessoal, a longo prazo, encara essa fase desafiadora, essa fase ruim na queda da cotação como oportunidade de se investir, de comprar bons ativos realmente baratos. Eu fico na expectativa daquelas pessoas que hoje ficam criticando os FIIs devido a essas quedas que têm ocorrido, daqui 1, 2 anos mais ou menos verem ele se valorizar bastante e quem comprou ele na baixa com rentabilidade aí de 20%, 25% ou até 30%, quem sabe. Aí eu quero ver o que é que eles vão falar nessa situação. Nesse vídeo eu quero mostrar aqui 3 fundos imobiliários que têm um alto potencial de se valorizar quando a taxa Selic ela voltar a cair. Então hoje você tem a oportunidade de comprar eles com um desconto muito interessante, descontos que podem chegar aí a uma porcentagem muito elevada e futuramente ganhar com a sua valorização, além dos rendimentos que você também vai ganhar durante todo esse período. Então se você quer descobrir quais 3 fundos imobiliários são esses, fique comigo aí até o final do vídeo. Sem muita enrolação, vamos aqui para o primeiro fundo. O primeiro é o CAFOF 11, ele é um fundo de fundos. Atualmente está custando aqui R$ 75,52. Podemos ver que ele está muito próximo aqui da sua mínima dos últimos 12 meses e a sua máxima foi próxima aqui dos R$ 100. Também podemos notar que ele está aqui com dividend yield de 12,62%. Então tem entregado aí aproximadamente 1% ao mês. Se pegarmos aqui o seu gráfico dos últimos 12 meses e pegarmos aqui a sua máxima, que foi nesse período aqui, primeiro trimestre de 2024, que a expectativa é que a taxa de juros ela continuasse caindo, podemos notar que ele atingiu aqui R$ 99,53. Porém, a partir de abril e maio, que a expectativa é que a taxa Selic ela voltasse a subir, a sua cotação começou a cair. Então, se pegarmos aqui da sua máxima até o dia de hoje, podemos notar que esse fundo ele teve uma desvalorização aqui na sua cotação de 24%. O fundo futuramente ele pode voltar às suas máximas, assim que a Selic ela voltar a cair. Então ele pode aí se valorizar, ele tem potencial de se valorizar de 24% para mais. Porque se pegarmos o gráfico aqui de um tempo maior dos últimos 5 anos, podemos notar, antes da crise mundial de saúde, ele custava aqui acima dos R$ 100, R$ 120, R$ 129. Então é um fundo que tem
o alto potencial de valorização. O CAFOF 11 ele é um fundo de fundos, então ele investe em outros fundos imobiliários. Aqui podemos ver a sua alocação do fundo atualmente, então 89% do seu patrimônio está investido em cotas de outros FIIs. Ele tem aqui CRIs, 4,9% do seu patrimônio, também LCI, que são ativos da renda fixa, que corresponde a 5,2% do seu patrimônio atual. E aqui também podemos ver o segmento dos fundos imobiliários que atualmente ele investe. Então, a maioria dos fundos imobiliários que ele investe são fundos de papel, fundos de CRI, corresponde a 31%. Outro segmento que se destaca aqui são os fundos de logística, com 17%, os fundos de escritórios, com 8,7%. Então, esses são aí os principais segmentos que atualmente ele investe nos fundos imobiliários. E aqui no final a gente pode ver a sua composição do portfólio de FIIs. Então as suas maiores posições está aqui no LVBI 11, no HSML 11 e no VG 11. Então essas são as suas 3 principais posições atualmente. E ele tem aqui fundos realmente interessantes, né? O VISC 11, o BRCA 11, o CPTS 11, o CVBI 11, XPML 11, TRXF11, KNCR11, então é um fundo que tem uma diversificação muito boa do seu portfólio e tem fundos imobiliários muito bons na sua composição. Outro fundo que tem um alto potencial de valorização, pessoal, assim que a Selic ela começar a cair, é o HGBS11, que é um fundo de shopping. Atualmente está custando aqui R$ 194,53, está também muito próximo aqui da sua mínima dos últimos 12 meses. A sua máxima foi R$ 223. Ele está com dividend yield de 10,54%. Se pegarmos aqui os últimos 12 meses da sua cotação, antes da expectativa da Selic ela voltar a subir, ele atingiu aqui a sua máxima a R$ 223,75. Então, se pegarmos da sua máxima até agora a sua cotação dessa última sexta-feira, ele se desvalorizou aqui 13% aproximadamente, o que corresponde aí a quase R$ 30 de desvalorização. Então, é um fundo que tem um alto potencial. E se pegarmos os últimos 5 anos, antes da crise mundial de saúde que ocorreu lá no início de 2020, podemos notar que o fundo custava aqui na casa dos R$ 270, acima dos R$ 270. Chegou até a máxima aqui de R$ 289. Estou mostrando que é um fundo que tem um alto potencial. Ele é um dos fundos imobiliários mais antigos que atualmente existe. Só para vocês terem uma ideia, ele começou lá em novembro de 2026. Então faz aí 18 anos de existência. Ele é um fundo grande, ele tem aqui participação atualmente em 19 shopping centers que estão distribuídos em 14 cidades. Então aqui podemos ver que a maior parte do seu patrimônio está investido nos seus imóveis, 79%. Ele tem aqui também 14% investidos em cotas de outros fundos imobiliários, em especial fundos imobiliários de shopping. E aqui ao lado a gente pode ver o nome dos shoppings que atualmente ele tem participação. Então ele tem aqui em shoppings realmente bastante relevantes e bem conhecidos no nosso país. Descendo aqui, a gente pode notar que a maioria dos shoppings que atualmente ele tem participação estão aqui no estado de São Paulo, 87% deles. Então é um fundo aqui que vale a pena você tirar um tempinho para poder estudar, analisar e quem sabe investir. Atualmente é um dos melhores fundos de shopping que temos disponível para investir aqui no mercado de FIIs. E outro fundo, pessoal, que também pode se valorizar bastante quando a Selic ela voltar a cair é o MOL 11, outro fundo de shopping. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 96,85, muito próximo também da sua mínima dos últimos 12 meses. A sua máxima podemos notar aqui que foi próximo dos R$ 116 e seu dividend yield está aqui de 10,38%. Se pegarmos aqui o seu gráfico do último ano, dos últimos 12 meses, podemos notar aqui da sua máxima até a sua mínima, ele se desvalorizou aproximadamente 16,5%, uma diminuição de R$ 19 na sua cota. E se pegarmos aqui um gráfico mais longo dos últimos 5 anos, podemos notar que antes da crise mundial de saúde, esse fundo chegou a bater a sua máxima aqui a R$ 125 aproximadamente. Aqui no seu relatório gerencial podemos notar que o fundo ele tem participação em 14 shoppings, então tem uma quantidade muito boa. Sua taxa de ocupação atualmente é de 95%, então ele apresenta uma vacância física de apenas 5%. Para o fundo de shopping é uma vacância bem baixa. Outros pontos interessantes sobre esse ativo que ele menciona que o seu portfólio ele é resiliente com shoppings únicos em suas cidades. Então tem cidades aqui que tem apenas um shopping e ele tem participação. Então não tem aquela questão de concorrência. Ele menciona também que ele tem uma das menores taxas de administração entre a gestão dos FIIs, que é um ponto realmente positivo. E o fundo também apresenta uma alavancagem muito pequena, de apenas aqui 6,4% se comparados com seu patrimônio atual. Aqui a gente pode ver os 14 shoppings que atualmente ele tem participação, então ele vai mencionar o nome de cada um deles, a localização,
quem é o administrador desse shopping, a participação do fundo em cada um deles e o valor investido também. Então aqui ele vem trazendo informações muito relevantes sobre os shoppings que o fundo atualmente ele tem participação, mostrando assim que ele investiu o valor de aproximadamente 1,3 bilhão de reais nessas aquisições. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar seus resultados operacionais que estão muito bons. Nessa última coluna aqui, um azul bem suave, representa o ano de 2024. Podemos notar que o seguinte, que de janeiro até agora, setembro de 2024, todos esses meses conseguiram superar os meses anteriores referentes aqui à venda por metro quadrado. Estão mostrando assim que os resultados operacionais referentes a esses meses de 2024 têm sido muito melhores. Aqui também podemos notar sua taxa de ocupação, ela está um pouquinho inferior se comparado com os anos anteriores, porém, como eu havia mencionado, sua taxa de ocupação atualmente é de 95%, então continua uma vacância relativamente muito pequena. E aqui também podemos notar o seu resultado operacional por metro quadrado, referente a cada mês desse ano de 2024, comparado com os anos anteriores. Então também podemos notar que de janeiro até setembro de 2024 tem sido aí o melhor ano se comparado com os outros 3 anos. Então, é outro fundo que vale a pena aí você tirar um tempinho para poder analisar, estudar direitinho e quem sabe investir. Esses fundos têm pagado bons rendimentos para os seus cotistas, como vimos aí, um dividend yield superior a 10% cada um deles. E como eu mencionei, tem um alto potencial de valorização. Talvez eles continuem caindo, nesse próximo ano de 2025 até meados de 2025, porém a partir do momento que a taxa Selic tiver a expectativa dela começar a cair, esses fundos vão voltar a se valorizar. Então é uma oportunidade aí de você ganhar também com a valorização desses ativos. Deixe aí nos comentários sua opinião sobre eles. Investiria neles? Encara eles realmente como oportunidades? Deixe aí nos comentários sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.